paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez esse que vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, no dia de hoje iremos fazer mais um estudo com o tema sobre a obediência. Deus me deu um despertamento, Deus arrebatou ao meu espírito, aqui dentro da minha casa mesmo, para me mostrar sobre a obediência. Então já tem uns dias que eu estava querendo fazer um estudo sobre a obediência, embora todos nós sabemos que se nós formos pegar todos os temas da Bíblia sobre a obediência e for fazer um estudo sobre a obediência, nós vamos ver que vai dar um estudo muito grande, de mais de 5, 6 horas, eu acho que bem mais do que isso, irmãos. Porém, hoje nós vamos falar da obediência dos nossos filhos. Vamos falar da obediência de Adão e Eva também. Então vamos entrar na palavra do Senhor. E antes de entrar na palavra do Senhor, eu quero falar para os irmãos que quando nós terminar de falar da obediência dentro da palavra de Deus, eu vou contar esse testemunho, esse arrebatamento que Deus me deu aqui dentro da minha casa e o que Deus falou sobre a obediência. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor. Fala assim, Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Vamos ler? Fala assim: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, mas servindo à vista, como para agradar aos homens, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Amém? A palavra do Senhor vai falar no versículo 1 do capítulo 6 de Efésios: Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então nós vamos entender que o primeiro mandamento com promessa, ele vem junto com a obediência. Que todos os filhos, hoje eu sou pai, hoje alguns dos meus irmãos é pai, mas nós também já fomos filhos, ou até mesmo ainda somos filhos, porque nossos pais ainda estão vivos. Então nós temos que ser obediente aos nossos pais, obedecer aos nossos pais em tudo e honrar os nossos pais. Sabe para quê? Aí vem a resposta do Senhor no versículo 3. Para que nos vá bem, para que a nossa vida vá bem e para que nós vivamos muito tempo sobre a terra. É por isso que muitos jovens, muitas pessoas morrem cedo porque não honram o seu pai e a sua mãe. Muitos que se dizem servos de Deus, jovens, adolescentes, morrem porque não obedecem o seu pai e a sua mãe. E tem mais, irmãos, vou falar algo aqui. É o que eu tenho visto muito nesses dias. Jovens, pessoas dentro da casa de Deus, falando em línguas, dentro da casa de Deus todo dia na oração, dentro da casa de Deus todo dia escutando a palavra, só que dentro da sua casa é uma bagaceira. Dentro da sua casa não respeita pai, não respeita mãe, não respeita os irmãos, não respeita tio, tia, avô, avó. E depois quer estar dentro da casa de Deus pregando, louvando, no círculo de oração, no conjunto da igreja, achando que Deus tem se agradado. numa desobediência tão grande, tão terrível,
e achando que Deus tem se agradado disso. Só que eu quero falar para alguns irmãos, alguns jovens, que é desse jeito. Não obedece mãe, não obedece pai, não obedece pastor, não obedece ninguém. E mesmo assim, quer estar dentro da casa de Deus pregando, falando em línguas, cantando no conjunto e falando, eu vou ser salvo. Eu tenho uma notícia para você. Com essa vida do jeito que você está levando, você nunca vai ser salvo. Você pode enganar o pastor, pode enganar quem for, mas a Deus você não engana. Não tem como enganar Deus. Não adianta você usar a veste comprida, andar todo de social, sendo que o seu coração não foi mudado por Deus, sendo que o seu caráter não foi mudado por Deus, sendo que para o pastor, para as outras pessoas, você mostra que você é uma coisa. Só que dentro do seu lar, você mostra que você é uma pessoa totalmente diferente. Dentro do seu lar, você mostra realmente quem você é. E eu quero te dizer algo. Deus está vendo. Deus conhece as suas atitudes. Deus conhece a sua desobediência. Deus conhece o seu caráter, que é mentiroso. Não tem como se esconder de Deus. A palavra de Deus fala que se subir ao céu, os olhos de Deus estão lá. Se descer nas profundezas, Deus também vai estar lá. Salomão, ele é tão tremendo que ele fala assim no capítulo 12, do versículo 14 de Eclesiastes, que Deus trará a juízo tudo aquilo que está encoberto e vai descobrir tudo aquilo que está encoberto. E no dia do juízo Deus vai trazer isso à tona, quer seja bom, quer seja mal. Então não adianta dentro da igreja a gente querer ser uma coisa e dentro da nossa casa a gente ser outra, no trabalho a gente ser outra, na faculdade ser outra, na escola ser outra pessoa. Não adianta somente mudar as vestes, senão mudar o seu interior. Não adianta fingir que obedece o pastor e desobedecer seus pais dentro de casa e olhar para o seu pai, olhar para sua mãe, olhar para as pessoas mais velhas e falar, eu sou crente, eu conheço a verdade. Só que se você não praticar a verdade dentro da sua casa, você está fora da palavra de Deus. Não adianta você querer estar no conjunto, pregando, louvando, profetizando, e dentro da tua casa você ser uma bagaceira. Dentro da tua casa você ser uma pessoa ímpia. Porque Deus conhece o seu interior. Deus te conhece. Não tem como fugir de Deus. E a palavra de Deus vai falar que nós temos que ser obedientes. Se nós não obedecer, não tem céu. Esse foi o primeiro pecado cometido no jardim do Éden. Quando Deus falou, de todas as árvores que está aqui, de todos os frutos, podereis comer. Só não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. E o que aconteceu? A serpente enganou a Eva comeu. E a Eva foi, levou para o seu marido, e o seu marido também comeu. E a palavra de Deus vai falar no livro de Hebreus que a mulher pecou e o homem desobedeceu a Deus. Então, nos dias de hoje, o que tem entristecido muito a Deus, o que tem feito o Espírito Santo sair da vida de muitas pessoas é a desobediência. Desde lá do Éden, nós vamos ver que o homem ele desobedece a Deus. Deus dá uma ordem para ele e ele quer fazer do jeito que ele quer. Deus fala para não fazer e ele faz da maneira que ele quer. Deus fala que não se agrada disso e ele faz da maneira que ele quer. Porque na verdade hoje em dia nós queremos empurrar a goela abaixo as nossas vontades diante de Deus. Nós queremos empurrar dentro da goela de Deus e falar assim, Deus, você tem que aceitar as minhas vontades, você tem que aceitar o jeito que eu sou, você tem que aceitar a maneira que eu me visto, você tem que aceitar a maneira que eu me pinto, porque eu sou desse jeito e eu vou ser arrebatado desse jeito. Só que eu tenho uma notícia para você. O céu é de Deus, o céu é santo e no céu não entra pecado, no céu não entra desobediente, no céu não entra rebelde. A palavra de Deus ela vai nos falar que somente os filhos entrarão no reino do Senhor. E a palavra de Deus ela vai nos falar, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que Deus nos chamou como filhos,
para ser obediente a Ele. Não para sermos bastardo. A palavra de Deus fala assim: aquele que não tem disciplina não é chamado de filho, mas é chamado de bastardo. E a palavra do Senhor também vai falar aqui: vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. Sabe o que isso quer dizer? Que nós que trabalhamos para o homem, nós temos que ser obedientes ao homem. Não tem irmãos que ficam matando o tempo para não trabalhar, dando mau testemunho. E tem pessoas que falam lá, tá vendo o crente lá, ó, tá matando o tempo, ele não é crente, dando mau testemunho. E a palavra tá falando aqui, ó, versículo 6 do capítulo 6 de Efésios: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Ou seja, nós temos que trabalhar para os nossos patrões como se fosse para Deus. Já pensou, Deus pega a gente na obra dele enrolando, dormindo, cocheando? Deus ia se agradar? Não. Da mesma maneira, nós temos que trabalhar para os homens desse jeito, sem matar tempo, sem dar mau testemunho, sempre estando pronto para fazer aquilo que os nossos patrões nos instruem para fazer. Assim também no capítulo 13 de Romanos vai falar sobre a submissão às autoridades, que devemos obedecer todas as autoridades. Isso é verdade, nós temos que obedecer todas as autoridades na terra, desde que as autoridades e as leis não transgridem a palavra de Deus, porque se transgredir a palavra de Deus, nós temos que ficar com a palavra do Senhor. Então, se tem uma lei que uma autoridade constituiu na terra, nós temos que obedecer, se ela não transgredir a palavra de Deus. Como que nós temos que ter uma carteira de habilitação, a CNH, para poder dirigir um carro. Isso não transgride a palavra de Deus. Então nós temos que ter. E tem irmãos que têm carro e não tem carteira de habilitação e está dirigindo o carro e está falando que foi Deus que deu essa bênção. Como Deus vai te dar uma bênção pela metade? Se você não tem uma CNH, uma carteira de habilitação, você não pode ter um carro, não pode ter uma moto. E como você tem um carro e tem uma moto sem ter a carteira de habilitação, e ainda coloca Deus no meio falando que foi Deus que te abençoou. Não foi Deus que te abençoou, irmão. Porque se você morrer dentro desse carro, você sendo rebelde, sendo desobediente, não tendo uma carteira de habilitação, a palavra de Deus fala que você está procurando a sua própria condenação. A palavra de Deus fala, capítulo 13 de Romanos, que todas as leis e as autoridades, todas as autoridades constituídas, foi constituído por Deus, e que devemos obedecer para que não venhamos trazer condenação sobre a nossa vida. Tudo na nossa vida gira em torno da obediência. Desde lá do Éden até os nossos tempos, o que fala mais alto é a obediência. Se o pastor coloca uma doutrina na igreja, devemos obedecer. Se o pastor fala que não devemos fazer isso, devemos obedecer. Se a nossa mãe ou nosso pai fala que não devemos fazer isso, devemos obedecer. Se falamos alguma coisa para os nossos filhos, eles têm que nos obedecer. Então tudo devemos à obediência. Por isso devemos estudar a palavra do Senhor, para que possamos ser obedientes ao pai, à mãe, que os filhos possam ser obedientes aos pais, que nós possamos ser obedientes aos nossos pais, aos nossos pastores e, acima de tudo, devemos ser obedientes a Deus. Devemos obedecer à santa palavra de Deus, à santa doutrina do Senhor. E Deus, em cima disso, eu vou contar um breve testemunho que Deus me deu. Eu estava aqui na minha casa deitado, e Deus ele arrebatou meu espírito e levou meu espírito no quarto dos meus filhos. E quando eu cheguei no quarto dos meus filhos, o meu filho estava deitado na cama da minha esposa, na cama da minha filha, perdão. E quando eu vi ele deitado, ele estava enrolado com a coberta da minha filha. E quando eu olhei para ele, eu falei assim: Satanás, pode trazer o meu filho aqui na minha frente, porque eu sei que é você que está aí, porque Deus já me revelou. E meu filho com 10 anos veio endemoniado na minha frente. E antes de eu expulsar o demônio, e tem mais, a minha filha estava atrás de mim, que vai fazer 3 anos de idade, também estava endemoniada. E quando eu olhei para o meu filho endemoniado,
Antes de eu expulsar o demônio, eu falei assim para Satanás: Satanás, como que você entrou dentro dele? Como que você entrou na vida dele? Sendo que eu já tirei televisão, sendo que eu já tirei tudo que pertence a você. Ele não joga videogame, ele não fica assistindo nada no YouTube, ele não fica assistindo desenho que desagrada a Deus. Ele não tem nenhuma camisa de personagem, nenhuma camisa de time, não usa bermuda, não usa camiseta regata, não faz nada que é do seu agrado. Como que você conseguiu entrar na vida dele? Como que ele está endemoniado? Como que você entrou dentro do corpo dele, sendo que nós não temos nada aqui dentro da tua casa, daqui dentro da nossa casa? Tudo que está dentro da minha casa já foi consagrado a Deus e tudo que pertencia a você, a gente já tirou daqui de dentro. Sabe o que Satanás falou para mim? Satanás falou assim: eu entrei na vida dele através da desobediência, porque tem coisa que você fala para ele que ele não obedece, que ele não ouve. E aí depois expulsei os demônios. Quando eu acordei, fui no quarto dos meus filhos, expulsei o demônio lá, chamei meu filho aqui, orei pela vida dele e instruí ele acerca da obediência. Falei para ele da visão que Deus me deu, do arrebatamento que Deus me deu. E falei para ele que ele deve obedecer aos pais, deve obedecer ao seu pastor e nunca deve desobedecer. Então muitos crentes, infelizmente, os demônios estão entrando na vida deles por causa da desobediência. O pastor fala: não pode cortar o cabelo, a irmã desobedece. O pastor fala: não pode se depilar, a irmã desobedece. O pastor fala: não pode ver culto filmado, a irmã desobedece. Por quê? Porque ela acha que o pastor está sendo muito duro, que aquilo que o pastor está falando não está sendo direcionado por Deus. Então ela, com as suas próprias vontades, quer fazer aquilo que agrada a ela. E o que acontece? Ela está desobedecendo a autoridade maior na face dessa terra, que é o pastorado, depois de Jesus, depois do Espírito Santo. Todo pastor que é instruído pelo Espírito Santo é a maior autoridade aqui nessa terra, porque é o único, o pastor junto com os obreiros são os únicos que pode direcionar as ovelhas a chegar à salvação, junto com a Bíblia Sagrada e com o Espírito Santo. Então os pastores são as maiores autoridades na face dessa terra, constituídas por Deus. E quando alguém desobedece o pastor, o diabo entra na vida dessa pessoa através da desobediência e faz uma bagunça muito grande na vida dessa pessoa. Então, irmãos, não seja desobediente. Filhos, respeitem seus pais. Homens, respeitem aos seus patrões. Mulheres, obedecem a seus maridos. Obedecem aos seus pastores. Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra sobre a obediência. Faz uns dias que eu queria fazer esse estudo, e pela misericórdia de Deus, Deus tem permitido eu fazer agora. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.